Então, vamos lá. Mais uma vez, boa noite. Eu preciso que vocês acompanhem aí, pegam um livrinho de anatomia, tá? No capítulo 7, página 38. É importante que vocês leiam todo o capítulo, para que vocês, quando forem estudar, fazer a conexão da aula junto com o livrinho de vocês. E todo capítulo tem uma atividade ao final. Então, assim, eu sempre estou reforçando que é importante vocês estarem realizando essas atividades. Mas, caso alguém não tenha realizado essa atividade, quando a gente retomar, eu vou estar fazendo uma revisão geral, incluindo também a resolução dessas atividades, que eu acho que é muito importante para poder refrescar um pouquinho a teoria que a gente viu em sala ou no conteúdo online, certo? E claro que a gente vai trazer algumas práticas, alguns exercícios de forma mais dinâmica. Anatomia, a gente não tem muita prática para realizar, mas temos algumas alternativas de atividades que ficam mais dinâmicas, certo? Então, essa proposta que eu vou trazer para vocês, dos conteúdos que eu já passei, né, que foram poucos, a gente só teve, acho que, 3 assuntos contando com o de hoje, e o restante a gente vai ver normalmente com a aula presencial, tá certo? Mas a gente vai precisar retomar os conteúdos de forma prática. Então, acompanhe aí sistema circulatório. Vou trazer a reflexão do dia. Vocês sabem que já é uma prática minha, né? Já é uma rotina que eu faço com vocês, que muitos já me deram feedback, que gostam muito, né, dessa minha rotina de reflexão. E até para a gente discutir um pouquinho, sair um pouco dessa coisa mecânica que a gente tem de todo dia, um trabalho, todo dia estudar. Então, vamos falar um pouquinho da gente, né? Dos nossos objetivos. E aí eu trouxe essa reflexão. Um dos maiores desafios na vida é ser você mesmo em um mundo que tenta fazê-lo igual a todos os outros. Alguém sempre vai ser mais bonito, alguém sempre está mais esperto, será mais esperto, alguém sempre será mais jovem, mas eles jamais serão você. Não mude para que os outros passem a gostar de você. Seja você mesmo e as pessoas certas vão amar quem você é de verdade. Vou aqui olhar para vocês. E aí eu gostaria de falar o seguinte. Nós, seres humanos, temos a mania de querermos nos adaptar, não é? Ou mudar o nosso jeito de ser para se encaixar no outro. Ou para se encaixar em certas situações. E eu trago para vocês que isso não é um comportamento adequado, até porque nós todos temos uma essência, temos nossos valores, temos nossos princípios, né? Temos a nossa personalidade. E não precisamos estar nos modificando para que o outro goste da gente, tá? Porque essa modificação ela vai ser temporária. Porque a gente não vai perder nossa essência. Então, um pouco mais à frente, vocês vão ver que a gente vai estar sendo nós mesmos. E não aquela pessoa que a gente está querendo ser. Né? E aí, eu digo assim, mude. Mude, mas para você. Não mude para o outro. Mude para você. E como consequência, as pessoas vão se aproximar de você na mesma vibração que você. Por exemplo, vamos supor que eu estou tentando me relacionar com alguém e esse alguém quer que eu mude totalmente. Então, será que realmente ele está gostando de mim pelo que eu sou? Se ele está querendo que eu mude totalmente? Não é verdade isso? Então, assim, não mude sua essência, mas procure você evoluir dia após dia para o seu crescimento pessoal e não pelo outro, por você. E aí, como consequência, tudo na sua vida vai fluir. Então, acorde de manhã todos os dias, seja grato. E quando você for refletir, fazer uma autorreflexão, você pergunte assim, o que é que eu fiz ontem que eu posso fazer melhor hoje? O que é que eu posso fazer para melhorar meu jeito de ser? Né? Para que eu possa
as minhas amarras, as minhas vulnerabilidades, para que eu possa enfrentá-las e ser uma pessoa melhor por você. E aí, como consequência, as pessoas que vibram na mesma sintonia que você vão se aproximar. E aquelas que não fazem nem um menor sentido com sua personalidade, elas vão se repelir, elas vão se afastar. Vocês vão se aproximar e as pessoas vão se aproximar com a mesma vibração. Isso é fato. Como é que vai se aproximar de você uma pessoa que tá baixa astral, que não quer nada com nada? Ela não vai entrar em sintonia com você, que você está muito evoluído, que você está com um pensamento muito mais acima, né? Ela acaba repelindo, ela não consegue ficar, tá certo? Então, vamos parar de tentar encontrar a nossa metade. As pessoas dizem assim, eu quero encontrar minha cara metade. Eu não concordo muito com esse termo. Por quê? Porque temos que ser íntegros, para poder achar outra pessoa inteira e assim haver uma soma. E não metade de você e metade do outro. E sim você por inteiro e a outra pessoa por inteira. Tá certo? Então, mude, mas mude por você e não pelo outro. Tá certo? Então, essa é a mensagem do dia, a reflexão do dia. Façam essa autorreflexão, busquem a evolução, começando, gente, com o que vocês estão fazendo. Vocês estão dando um passo à frente na vida de vocês, com essa profissionalização que vocês estão buscando, né? Que vocês estão muito à frente de muitas pessoas que estão aí paradas no tempo, certo? Então, vocês já sintam essa questão de ser o diferencial, né? De muitas pessoas que estão aí sem buscar o conhecimento, tá bom? Então, vamos para a nossa aula de hoje, nosso conteúdo. E aí, o que é que a gente vai ver hoje? A gente vai ver o sistema circulatório, entender a função dele, saber quais são os componentes e as características de cada componente que compõe o sistema circulatório, e a gente vai ver as patologias desse sistema. O que são patologias? São doenças, tá? E aí são nessas doenças que vocês vão interagir, pretendo que vocês interajam muito comigo, até porque, gente, vocês vão vivenciar isso no dia a dia de vocês. Vocês vão ter pacientes que têm algum tipo de patologia desse, ou até mesmo na casa de vocês. E é importante vocês terem esse conhecimento. O entendimento faz com que a gente tenha uma prática melhor, uma prática mais assertiva, não é? Uma assistência mais assertiva e qualificada. Então, eu pergunto a vocês analisem essa imagem. Já eu vou pedir para vocês falarem dessa imagem. E aí eu pergunto, qual a função do sistema circulatório? Quero ouvir vocês, certo? O que é que vocês acham? Para que serve o nosso sistema circulatório? Cadê os microfones abertos que eu quero ouvir vocês? Fátima tá tentando abrir aí o microfone, eu acho, para falar comigo. Não tá aberto, Fátima. Tenta aí abrir. Lauane, Daniele. Quero ouvir todas. Maria Rita, Débora. O que é que vocês acham? Oi, professora, boa noite. Boa noite. Dani, o que é que você acha que serve o sistema circulatório? Para fazer a circulação do sangue, levar nutrientes, outros componentes. Muito bem. Para todo o corpo. Exatamente. Então, Daniele falou que o sistema circulatório ele serve para circular o sangue, não é verdade? Mas ela fez um complemento que eu gostaria de ouvir mesmo de vocês, para nutrir todo o corpo. E aí vem a pergunta, tá, ele serve para circular o sangue, e esse sangue, ele é rico em quê que faz com que o nosso corpo seja nutrido? O que é que vocês acham que
O que é que tem no sangue que faz com que a gente fique nutrido, que os nossos órgãos fiquem nutridos? Esse sangue é rico em quê? Alguém sabe me informar? Ninguém? Em nutrientes? Nutrientes e um componente, assim, bem específico. Vê se alguém lembra. Vitaminas. Faz Oi? vitaminas, Vamos lá. Oxigênio oxigênio, e gás carbônico, que é a sujeirinha do corpo, mas principalmente o oxigênio. Então, olha aqui essa imagem. Nessa imagem, o que é que chama a atenção? Chama a atenção duas cores. Vocês estão percebendo que tem o azul e o vermelho aí? E que eles não se misturam em nenhum momento, ou é um por cima do outro, mas eles não se misturam. Não é verdade? Olha o que é que eu coloquei aqui. Qual a função do sistema circulatório? Levar oxigênio a todo o corpo, nutrir tecidos e órgãos. Priscila, para que serve o oxigênio? Para dar vida às nossas células, os nossos tecidos, os nossos órgãos. Então, se não tem oxigênio, não tem vida. Não tem vida desses órgãos. Os órgãos não funcionam, os tecidos não funcionam, nem as células. Então, só tem vida se chegar sangue. Por que se chegar sangue? Porque é no sangue que se leva o oxigênio. Então, que fique bem claro isso. Se uma determinada parte do corpo não está chegando sangue, o que é que vai acontecer? Vai faltar oxigênio naqueles órgãos ali que não chegou o sangue. E aí, vai acontecer o que se não tem oxigênio? Morre aqueles tecidos, aquelas células e aqueles órgãos, que a gente chama de necrose. Muito bem. Então, necrose, palavrinha nova, ou eu acho que eu já falei, não sei. Necrose é quando há morte, tá? Do tecido, do órgão, da célula. E o que seria essa morte? Falta de oxigênio. Tá certo? Que fique bem claro. Só vai ter necrose quando falta sangue naquele local. Se faltou sangue, tá faltando o quê? Oxigênio. Combinado? Sinalizem aí com um legalzinho. Entenderam essa parte? Show de bola. Então, vamos lá. Priscila, e quais são os componentes desse sistema? Componentes, gente, quais são os itens que tem nesse sistema? Quais são os órgãos que compõem ele? Principal é o coração, certo? E o outro principal é o quê? Vasos sanguíneos. Priscila, e o que são vasos sanguíneos? Veias, artérias e capilares. Então, se eu perguntar assim, alunos, quais são os componentes do sistema circulatório? Coração e vasos sanguíneos. Quais são os vasos sanguíneos? Veias, artérias e capilares. Estão vendo que na foto, mais uma vez, nessa figura, está circulando o sangue, mas tem uma parte que é azul e tem uma parte que é vermelho. Eles não se misturam. O que significa dizer isso? Vamos lá, vou olhar para vocês. Significa dizer que oxigênio passa num canto e gás carbônico passa no outro. O que é isso? Artéria e veias. Artéria não se mistura com veia. Não se mistura. Então, na artéria vai estar passando o oxigênio e na veia vai estar passando o quê? O gás carbônico. Como assim, Priscila? Vamos lá. Vamos entender como é que funciona. Vamos supor que aqui, ó, na minha mão, é o coração, certo? Do coração, esse coração não vai bater bem forte, que é para bombear sangue para todo o corpo, para todos os órgãos, todos os tecidos, todas as células. Desse coração vai ter que sair por algum lugar esse sangue que vai nutrir todo o corpo. E quem é que sai do coração? Artérias. Então, quem sai do coração para irrigar todo o corpo, isso é informação importantíssima, viu?
Quem sai do coração para irrigar todo o corpo são artérias. E artéria, se eu estou dizendo que sai do coração e vai irrigar todo o corpo, a artéria é rica em quê? Vai, Dani. Oxigênio. Oxigênio. Eu não estou dizendo que o sangue vai sair do coração para irrigar todo o corpo, então não tem sentido nenhum dizer que é gás carbônico, porque ele vai nutrir, e se ele vai nutrir de vida. E o que eu estou dizendo? Que a artéria passa oxigênio. Quando chegar num determinado momento que o corpo foi todo irrigado, todo abastecido de oxigênio, encheu de vida, vai chegar um momento que o corpo ele precisa devolver o gás carbônico. O que é isso? Ele precisa eliminar as impurezas que tem naquele sangue, no corpo. E ele vai através de quem, gente? Lembra que eu disse que não pode misturar o sangue rico em oxigênio com sangue rico em gás carbônico? Então, quando chegar lá no corpo, certo? Quando chegar lá no corpo, vai acontecer o quê? As veias vão devolver para o coração o quê? Sangue rico em gás carbônico. Vamos entender de novo, Priscila, que isso ficou confuso. Vamos lá. Eu vou voltar para a figurinha para mostrar para vocês. Acompanhem comigo aí. Estão vendo a setinha? Alguém abre o microfone e me fala, que eu não estou vendo vocês. Para mim só aparece a imagem do slide. Pronto. Então, ó, aqui no coração tá bombeando sangue. E esse sangue, ele vai ser irrigado para todo o corpo. Através de quem, gente? Se do coração tá saindo sangue rico em oxigênio, tá saindo através de artérias. Então, ele vai irrigar todo o corpo aqui, ó, no vermelhinho. Sangue rico em oxigênio. Chegou aqui, ó, no final do corpo, vai ter que voltar para o coração as impurezas, as coisas ruins. E aí ele vai voltar através de veias. Olha aqui, sangue rico em gás carbônico. Quando chegar no coração de novo, esse sangue que estava rico em gás carbônico vai se transformar em oxigênio de novo, certo? Então, vamos lá. Abram os microfones para interagir comigo, que eu quero saber se vocês conseguiram entender esse moído todinho. Vamos lá. Saindo do coração, sangue rico em quê, gente? Oxigênio. Oxigênio. E tá saindo o sangue através de quem? Veias ou artérias, esse oxigênio? Artérias. Artéria. Vai irrigar todo o corpo, não vai? Chega lá no corpo, o que é que o corpo vai dizer? Ah, você me nutriu de oxigênio, agora eu preciso jogar fora as impurezas, que é o gás carbônico. E aí ele não vai passar pela artéria, ele vai passar por veias, tá certo? E essas veias vão levar esse sangue sujo lá pro coração de novo. Chegando lá no coração, sabe o que é que vai acontecer? Ele vai dizer, eita, esse sangue tá sujo. Precisamos dar um jeito nele para virar oxigênio de novo. E aí ele pede ajuda a quem? Aos pulmões. E aí ele leva esse sangue sujo de gás carbônico lá para o pulmão. E no pulmão que vai acontecer essa troca de sangue, que a gente chama de troca gasosa. E essa troca gasosa se chama hematose. Vou colocar aqui, ó, no chat. Hematose, ó, com H. Hematose. O que é hematose, Priscila? A troca de gases que acontece lá nos pulmões. Aquele sangue sujo vira sangue limpo de novo. Então, lá nos pulmões vai acontecer o quê? Hematose. A troca de gás carbônico por oxigênio.
E aí, não fez a troca nos pulmões? Esse sangue volta para o coração de novo. E aí, o coração libera de novo para todo o corpo para irrigar. Tá vendo que é um ciclo? Sai do coração, vai para o corpo. O corpo devolve o sangue sujo para o coração, que leva para os pulmões e que volta para o coração de novo e que começa tudo de novo. Entendido ou não, gente? Ave Maria, tem um carro aqui passando, fazendo barulho. Acho que vocês estão ouvindo e tudo. Não? Mas vamos lá. Entenderam como é esse ciclo? Falem aí comigo. Sim, pronto. Sim. Perfeito, perfeito. Então, sai do coração rico, sangue rico em quê? Sai do coração pro corpo. Rico em oxigênio. E o corpo vai devolver pro coração sangue rico em quê? Gás carbônico. Gás carbônico. Sangue rico em oxigênio passa em veia ou artéria? Artéria. E sangue sujo, que é gás carbônico, passa em quê? Veias. Veia. Onde é que vai ocorrer a troca de gases? De gás carbônico para oxigênio? Pulmões. Na hematose, nos pulmões. Nos pulmões, que essa troca se chama hematose. Vocês estão de parabéns, acompanharam bem direitinho. Estão vendo que o conteúdo não é simples, que a gente precisa estar bem atento à explicação para que a gente não se perca, tá? As outras meninas que não estão falando comigo, estão conseguindo compreender? Lauane, Débora, Cassandra já falou, certo. Então, vamos lá, vou continuar, tá certo? Então, ó, só para revisar aqui, vamos dar características para veias, artérias e capilares, tá certo? Então, vamos lá. Gente, a artéria, vocês estão vendo que a parede da artéria ela é bem mais grossa do que a parede da veia. Ó, a parede aqui da artéria é bem mais larguinha, ó, mais grossinha. Por que será que a artéria, vou voltar para vocês, por que será que a artéria tem a parede mais grossa? Imagine só que Daniele vai me dar um presente, certo? E que é uma joia super delicada, fina, e que ela vai levar para a aula e ela vai levar num pacotinho com a embalagem fina que pode se rasgar e perder essa joia ou num pacotinho reforçado para que ela não corra o risco de no caminho perder essa joia, porque é algo precioso. Ela vai me mandar num pacote mais grosso, não é isso? Com embalagem grossa, que é para não perder, né, Débora? Pelo amor de Deus. Com certeza. Daniele. Oi. Vamos lá. Isso, num pacotinho mais fechado, mais resistente. Mais resistente. Então, ó, fazendo essa associação, a gente nunca mais vai esquecer, viu, Fátima? A gente vai lembrar que a artéria não leva a preciosidade do nosso organismo, que é o oxigênio. Então, se a artéria... Fátima tá falando alguma coisa. Tá sem áudio, mas Mas você tá me ouvindo? Sinalize. Professora, você está me ouvindo? Ai, perdi um tanto, fiquei sem áudio, mas então vejo depois. Eu já pulei, já saí, porque estava sem áudio. Tá. Agora você está me ouvindo? Tô, perfeito. Pronto, então pode continuar que depois eu vejo a aula novamente e faço a recapitulação, tá? Tá certo, perfeito. Então, tá, obrigada. Vamos lá, vou desligar. Eu estava dizendo a Dani que Dani vai me dar um presente e que esse presente é uma joia rara. E para que ela leve da casa dela para mim, para a escola, ela não deve colocar num pacotinho, numa embalagem frágil, porque senão ela pode perder essa joia. Do mesmo jeito, é nossa artéria. A nossa artéria ela tem uma parede bem larga.
bem grossa, ela é bem resistente. Por quê? Porque ela leva a preciosidade do nosso organismo, que é o sangue rico em oxigênio. Então, jamais a parede da artéria ela pode ser fina, sensível, tá certo? Outra característica da artéria é que ela tem pulso, ela é flexível. Ela quando o sangue passa, ela pulsa. Se vocês pegarem aqui, ó, na têmpora de vocês, com os dois dedinhos, vocês vão sentir a artéria pulsando. Então, isso não é veia, isso é artéria, tá certo? Porque a artéria, ela pulsa. Então, onde vocês pegarem que sentir um vaso pulsando, significa dizer que é artéria e não veia, tá certo? Então, quais são as características das artérias? A artéria, ela passa sangue rico em oxigênio. Isso vocês podem até anotar depois, tá? Isso é questão de avaliação. A artéria passa sangue rico em oxigênio. A artéria possui paredes grossas, certo? A artéria possui pulso, ou seja, ela é dilatável. Ela é flexível. E a artéria leva sangue do coração para todo o corpo. Concordam comigo? Que a artéria vai levar o sangue que sai do coração para todo o corpo. Tá? Então, essas são as características do vaso artéria. Agora a gente vai falar de veias, certo? Vou voltar aqui para a imagem. Ó. A veia, a parede, ela é mais fina do que a artéria. Taca a luz, Guilherme. Oi? Agora eu estou estudando. Já sei. Sim, veia, ela tem a parede mais fina do que a artéria. E veia tem sangue rico em quê, gente? Passa sangue rico em quê? Gás carbônico. Assim, Gás carbônico, certo? Então, veia, quais são as características? Rica em gás carbônico. Veia tem a parede mais fina do que a artéria. Veia vai sair sangue do coração, levar o... desculpa, gente. Vai levar o sangue do corpo para o coração. Lembra que é o sangue sujo que sai do corpo para o coração. Se vocês não conseguiram anotar agora, por favor, quando vocês estiverem reassistindo esse vídeo, anotem isso, são informações importantíssimas, certo? que é Qual sangue, Maria Rita está perguntando, é usado para exames? É o sangue da veia, tá certo? Agora, que é o sangue venoso, que a gente chama. Agora, se for gasometria, que é um exame específico, aí é sangue arterial. Priscila, pra quê? Deixa eu ver, eu acho que é o de Fátima que tá com o microfone, já TV. Pronto. Maria Rita, vamos lá. O sangue que a gente colhe para fazer exames de rotina, certo? É o sangue venoso, que são das veias. Agora existe um exame específico que se chama gasometria, certo? A gasometria, geralmente, ela é feita para aqueles pacientes que estão precisando de ventilador mecânico, que estão com dificuldade de respirar, e aí eles ficam ligados a um ventilador, e o ventilador que vai colocar para dentro o oxigênio e que vai eliminar o gás carbônico. Então, para que eu faço esse exame de gasometria? Para saber se a quantidade no meu sangue de oxigênio está muito elevado ou não. Porque se tiver muito elevado, eu tenho que diminuir lá no ventilador mecânico a quantidade de oxigênio que está entrando no corpo, certo? Então, conseguiram entender
que existe exame específico que vai colher o sangue da artéria. No COVID, gente, as pessoas que são entubadas, né, nessa realidade que a gente está vivendo, quando os pacientes graves que precisam ser entubados, é porque eles precisam de uma ventilação artificial, que é o ventilador mecânico. E aí, o médico, ou o fisioterapeuta, ou o enfermeiro vai chegar lá e dizer assim, ó, coloque tantos % de oxigênio no ventilador para ser proporcionado para aquele paciente. Aí a gente coloca. Só que a gente vai colher o sangue arterial para saber se a quantidade tá boa ou não, realmente. Porque a gente não pode só achar. A gente tem que ter certeza. E a certeza se dá através desse exame de gasometria. Priscila, quem é que pode colher esse exame de gasometria? Colher o sangue arterial. Apenas médico e enfermeiro. Técnico de enfermagem não pode, nem aqueles técnicos de laboratório não pode colher gasometria. Só pode colher enfermeiro ou médico, certo? É muito doloroso. Pode falar, Fátima. Pode abrir o áudio. Que eu fechei porque estava com ruído. Vê se você consegue abrir o áudio. Aí, abriu. Pronto. Vem cá, por que o técnico não pode fazer manuseio dessa parte do sangue? Pronto. É um procedimento extremamente delicado e muito invasivo, certo? Então, é uma técnica que só o profissional formado em enfermagem pode fazer esse procedimento. Ou seja, tem que ter bastante habilidade para que ele possa fazer. Gente, conhecimento. Essa disciplina, eu digo que é uma das disciplinas mais difíceis que a gente tem na prática de enfermagem, porque você tem que saber decifrar todo interpretar aquele exame e ainda tem que ter uma técnica muito boa para poder colher esse sangue arterial. Porque não é tão fácil de achar artéria e não é tão fácil de colher, certo? E os pacientes reclamam muito, gente. Reclamam muito mesmo, porque é doloroso, tá? Tá joia, professora. Obrigada, viu? De nada, amor. Os pacientes com COVID em estado grave é o que eles mais reclamam. Assim, vocês veem o braço, as pernas... os locais onde tem artéria fica tudo extravasado, porque tem que colher gasometria todos os dias, ou até mais, 2 vezes ao dia. Enfim, é um procedimento chato, doloroso, tá? Então, vocês já entenderam que veias é sangue rico em gás carbônico, a parede é mais fina, o sangue sai do corpo para o coração. Artéria, rica em oxigênio, paredes grossas, certo? O sangue sai do coração para o corpo e elas possuem pulsação, elas são dilatáveis, flexíveis, tá certo? E por último, os capilares, gente. Vocês já viram? Ó, os capilares como são fininhos, são estruturas bem pequenas. Gente, esses capilares, já viram aquele exame da glicemia? De furar o dedinho? Pronto, olha o nome como é, glicemia capilar. Aí a gente pensa, glicemia capilar é de cabelo? Não, capilar é de vaso sanguíneo bem fininho. Que contém aqui, ó, na pontinha dos nossos dedos. Não só aqui, tá, gente? Mas são estruturas bem fininhas que servem para nutrir, levar sangue para onde? Para as células, para os tecidos, mas estruturas menores, tá certo? Então, lembra que eu falei da hematose, que é a troca gasosa? Ela acontece no corpo também, não só lá no pulmão, mas no corpo. Lembra que eu disse assim, ó, o sangue sai do coração
e vai para todo o corpo. Não foi? Aí eu disse que no corpo o sangue vai ter que devolver em forma de gás carbônico. Só que quando chega no corpo, não vai ter que ter uma troca, que aquele sangue que estava vindo para a artéria vai ter que passar para uma veia, não é verdade? E quem é que faz essa troca? Entre uma veia e uma artéria, lá no corpo, existem os capilares, que interliga a veia para a artéria. Quando chega no capilar, há a troca gasosa. Entendeu? Então, por isso que o sangue não se mistura em veia e em artéria. Ele vai mudar nos capilares. Conseguiram compreender isso ou não? Sim. Pronto. Eu tenho uma artéria, aí tem o capilar e tenho a veia. Tá aqui o coração. Ó, deixa eu colocar aqui para vocês entenderem, tá? Eu vou fechar aqui. Ó, vamos supor que no nome onde tem capilar, aqui, vai ser aqui em cima o coração. Do coração vai vir artéria, não é? Que vai irrigar todo o corpo. Deixa eu ver se eu tenho alguma foto que mostre isso melhor. Deixa eu só abrir aqui, é rapidinho. É só para vocês não ficarem confusos, tá? Vamos lá. Anatomia e fisiologia, aguenta aí. Aqui, ó. Ó. Vamos lá. O sangue saiu aqui do coração, tá vendo, ó? A setinha vermelha. Sangue saindo do coração, ó. Setinha vermelha saindo aqui de baixo, sangue saindo do coração. Ou seja, é uma artéria, não é verdade? Que tá saindo do coração. Aí, ó, aqui ainda é artéria. Quando chega aqui, esses vasos menores, que tá lá no corpo, se chama capilar. Tá vendo que houve a troca? Aqui que era oxigênio, passou a ser gás carbônico, aqui nos capilares. E aí, esse sangue que tá gás carbônico vai ser levado através de uma veia para o coração, ó. Chegou no coração, ele vai entrar e vai ser levado para onde? Ó, segue a setinha azul. Chegou no coração, ele vai sair do coração e vai ser levado lá para o pulmão, que vai ocorrer a troca gasosa de novo, ó, e que vai voltar para o coração de novo. O sangue rico em oxigênio. Conseguir acompanhar é meio confuso, mas não se preocupe, a gente retoma isso na sala de aula, tá certo? Que aí eu faço o desenho bem direitinho. Oi. Pronto, no caso, as varizes, elas são capilares que se dilatam e formam as varizes? Sim, sim. São vasinhos fininhos, pequenininhos. Que esses vasinhos pequenininhos, ele tem função de nutrir as células, as estruturas menores do nosso corpo, certo? A artéria, ela nutre os órgãos, as estruturas maiores. Capilares vai nutrir o quê? As estruturas pequenininhas, que são os tecidos e que são as nossas células, certo? Todo mundo entendeu? Sim? Sim, entendi. Fátima, sim. Pode falar, Fátima. Abre o microfone, Fátima. Abriu, pronto. Falando sinceramente, eu preciso ver o vídeo mais outra vez para poder assimilar bem melhor. Porque, assim, para a gente poder compreender um assunto logo de primeira, e logo esses assuntos complexos, mais trabalhoso, né? Aí, e você explica bem, claro. O problema não é vocês, o problema sou eu que não se que não Pronto. Tanto que esse assunto, o que é que eu disse? Eu tenho que dar ele ao vivo, porque não tem como eu fazer uma gravação e não conseguir, e não interagir com vocês. Porém, para a nossa felicidade, a gente já vai ter o retorno das aulas.
E aí, quando chegar esse assunto de novo, eu vou explicar ele o mesmo conteúdo de 4 formas diferentes. O mesmo conteúdo. Por quê? Se você não entendeu a primeira vez, a primeira forma que eu ensinar, você ainda tem a segunda chance, ainda tem outra chance, ainda tem outra chance. Então, são 4 maneiras diferentes de a gente conseguir, né? Não que não é que eu não tenha entendido, é que assim, é como você mesmo fala, é complexo mesmo, né? É difícil. Sai daqui, é difícil de compreender. Então, assim, exato. Então, eu consigo compreender certos assuntos de primeira, mas tem outros que a gente não assimila logo de uma vez. Não tem a facilidade de assimilar logo de uma vez. Pronto, esse de hoje esse é um dos. A medicação eu assimilei. Esse é o assunto mais complexo. E olha que eu não tô detalhando aqui, porque eu sei que não dá para compartilhar com vocês esse conhecimento de forma remota. Não dá. Eu tenho que botar os detalhes presencial, tá certo? Então, assim... Beleza. É uma pincelada do que vocês vão ver na prática, tá? Quando a gente tiver ao vivo e a cores. Então, Deus quiser. Pois pronto. Então, eu vou... Pode falar, Fátima. Saiu a voz. Acho que paralisou. Alguém tá me ouvindo? Ou é a minha internet? Tá outra. Então, pronto. Eu vou dar continuidade, porque eu acho que a conexão de Fátima ficou ruim. Eu vou dar continuidade. Não se preocupem, a gente vai retomar esse assunto de uma forma mais dinâmica. Eu vou ficar lendo o livro, vou ficar dando uma recapitulada no livro, vou ficar vendo os vídeos, porque assim a gente vem... Fechou o áudio, Fátima. Sim, professora, fechei sim, mas tá ok. Você tá me ouvindo? Vou continuar. Tá me ouvindo? Pronto, pode continuar. Eu mesma fechei para você continuar, ok? Pronto, perfeito. Então, vamos lá. Tchau. Gente, falando de artérias, veias, capilares, eu vou entrar na parte agora de patologias, certo? Para que vocês entendam. Nosso corpo, ele é cheio de artérias. Cheio. Porque ele precisa irrigar vários órgãos, lembra que eu falei? E aqui eu trouxe uma foto, uma imagem, uma figura de uma artéria que ela tá limpa, ó. Não tem nenhuma placa de gordura anexada, fixada nessas paredes. Ou seja, é uma pessoa saudável, que se alimenta bem, que faz prática de exercício e que não tem nenhuma doença pré-existente, como hipertensão, diabetes, nenhuma doença cardiovascular. Então, essa artéria, o sangue passa aqui dentro de forma super tranquila, sem causar nenhuma pressão. Agora, eu trago aqui uma artéria com acúmulo de gordura na parede dela. Olha aqui, estão vendo que agora a passagem da artéria tá com um acúmulo de gordura. Esse acúmulo de gordura, essa formação de placas, se chama aterosclerose. Aterosclerose significa placa de gordura na parede da artéria. Esse sangue que passava aqui normalmente, sem nenhuma pressão, agora vai ter dificuldade para passar e vai exercer uma pressão maior. E essa pressão, quando ela é exercida com maior força, a gente chama de hipertensão arterial. É um sangue que tem dificuldade de passar nas artérias, ou seja, é uma pessoa que tem a pressão alta devido ao acúmulo de placa de gordura na parede das artérias. Priscila, quanto mais a pessoa se alimenta de forma errada e não faz nenhuma prática de exercício, essa placa de gordura vai aumentando e esse sangue vai tendo dificuldade de passar. Mais uma prática
e esse sangue mais dificultoso ainda para passar. Olha aí o quanto que tá de gordura na parede dessas artérias, fazendo com que esse sangue passe apenas por aqui, ó, de forma bem dificultosa. Priscila, o que é que pode estar acontecendo com essa pessoa que o sangue só tem esse pedacinho para passar? Ela pode sentir, gente, dores no peito muito forte. Já ouviu alguém dizendo assim, ó, ai, tô com uma dor no peito, será que eu vou infartar? É a angina do peito. Angina do peito significa dor no peito e que essa dor é derivado ao acúmulo de gordura nas artérias. Priscila, mas é o acúmulo total de gordura ou apenas parcial, que não fecha totalmente a artéria? Tá certo? Então, angina do peito, ela não vai ter, a pessoa não vai ter a artéria totalmente entupida, obstruída, como a gente chama. Ela vai ter parcialmente. O sangue ainda passa, mas com dificuldade, certo? E qual a consequência? Hipertensão arterial. Então, hipertensão, gente, ela pode ser devido ao acúmulo de gordura, aos maus hábitos alimentares. E se essa pessoa tem um colesterol alto, aí pode ter certeza. Então, ela é hipertensa, colesterol alto, pode ter certeza que ela tem um risco muito grande de estar com obstrução nas artérias ou ter uma propensão a ter acúmulo de gordura nas artérias, que é a aterosclerose, tá certo? Entendido isso aí? Sim ou não? Priscila, esse acúmulo de gordura na artéria, de onde é que é essa artéria? Pode ser no coração. Se for no coração, ela corre o risco de quê? De infartar. Por que ela pode infartar? Fala, Dani. Eu tenho um exemplo aqui, que é meu tio, e ele precisou fazer uma angioplastia. Pronto. Porque nos exames dele já mostrava que ele estava com obstrução nas veias. E a angioplastia mostrou que a veia que estava menos obstruída estava em 76%. Olha só. Em seguida, ele teve que fazer a cirurgia cardíaca. Ele fez 2 pontes safena e uma mamária. E teve que, em seguida, veio a amputação da perna dele. Pronto, perfeito. Olha, ontem foi perfeito no sentido, não é de estar achando bom, não. Perfeito no sentido da gente discutir com esse seu exemplo, tá certo? Ontem eu dei essa mesma aula para a turma 20FC02 e teve o mesmo exemplo. E a gente conduziu a aula pelo exemplo, né? Então, vamos lá. Dani falou que o tio dela teve uma obstrução de algumas artérias. Dani, só para lhe corrigir, não chame veia, chame artérias, tá? Porque geralmente o acúmulo é nas artérias, tá certo? E o acúmulo de gordura nas artérias foi lá no coração, no dele, né? Foi no coração. Qual o risco que esse tio corre? Dele infartar. Porque enquanto está parcialmente obstruída, ele vai ter o quê? Hipertensão, ele vai ter o quê? Dores no peito, como sinais de alerta. Aquela dor, aquela falta de ar, aquela pontada fina. Mas se aquela artéria fechar totalmente, o que é que vai acontecer? Infartar. Então, o que é que significa o infarto? É a obstrução total da artéria. E aí eu vou mostrar a foto para vocês que vocês entendam essa imagem, ó. A obstrução total, olha aqui uma artéria parcialmente obstruída. Isso é uma foto real, tá? De uma artéria, parece uma gordura de uma picanha que a gente come. Olha aí para onde é que vai a gordura da picanha. Quando forem comer picanha, vocês lembrem de mim. Vão lembrar da artéria. Aí, deixa eu mostrar aqui. Tá vendo essa artéria do coração? Acompanhe aqui com a setinha. Essa aqui é uma artéria do coração que ela vai irrigar o coração, encher de oxigênio esse coração para ter vida. Só que onde está circulado
tá obstruído. Olha aqui a obstrução, tá vendo? Eles pegaram a imagem lá de dentro da artéria e viu que tá assim, ó, a artéria cheia de placa de gordura. O que é que aconteceu? O sangue dessa pessoa, quando chegou num ponto, coagulou. O que significa coagular o sangue? Ficar grosso, formar uns coágulos assim, ó. E aí, quando foi passar por aqui, ele não consegue. Ou seja, a artéria não está totalmente obstruída, porém, formou um coágulo de sangue e fez com que a artéria ficasse obstruída totalmente. E aí, esse paciente vai infartar. E essa parte do coração aqui de baixo, ó, se vocês observarem, ela tá preta, tá mais escura. Por que tá escura? Porque o sangue que devia passar para cá não conseguiu chegar por conta dessa obstrução. Então, o que é um infarto, gente? É uma obstrução total da artéria devido a um coágulo ou totalmente de gordura que não deixa o sangue passar. E aí vai ocorrer o quê? A necrose dessa parte do coração. E o paciente pode vir a óbito. Ou pode acontecer de a gente conseguir identificar logo que ele infartou, correr para o hospital e o médico desobstruir rapidamente isso aqui e ele conseguir de novo passar sangue para cá. Então, já viram pessoas que tiveram mini infartos, teve pequenos infartos e conseguiu reverter? É por conta disso. Que teve uma obstrução, mas que depois conseguiu desobstruir e essa pessoa conseguiu sobreviver porque não deu tempo de necrosar aquela parte do coração. Mas se obstruir totalmente, geralmente, gente, quando obstruir totalmente por gordura, não tem como reverter logo. Agora, se foi um coágulo que estava com dificuldade de passar, mas mesmo assim conseguiu passar, você concorda comigo que ele vai infartar no momento que o coágulo enganchou lá, mas depois o coágulo passou e aí vai voltar a ter sangue de novo no local. E aí a pessoa diz, poxa, eu infartei e não soube. Acontece, sabia? Da pessoa ter um mal-estar, infartar, aí a gente só sabe que a pessoa infartou pelos exames. Que aí tem como a gente diagnosticar que foi infarto, tá certo? Então, é assim que funciona. Eu acho muito importante essa aula, porque a gente passa a entender como é que funcionam as coisas, como é que se acontece um infarto, né? Ou outras patologias que eu vou mostrar para vocês. Olha aqui, então, só para recapitular, quando é uma dor forte no peito, se chama angina de peito, que é uma obstrução parcial das artérias. Agora, o infarto é uma obstrução total das artérias. Eu coloquei até aqui um quadro, muito importante esse quadrinho. Quando a gente fala isquemia, isquemia significa o quê? Falta de oxigênio. Devido a uma obstrução parcial. Me dê um exemplo, Priscila. A angina do peito, que é uma obstrução parcial, mas que, de uma determinada forma, ela vai faltar oxigênio. Não vai chegar oxigênio suficiente para uma determinada parte do corpo? Vai chegar oxigênio, mas não a quantidade adequada, porque está estreita a passagem do sangue. Então, quando vocês ouvirem falar em isquemia, é porque o sangue está demorando a chegar no local. Já ouviram falar em AVC isquêmico e AVC hemorrágico? O que é AVC isquêmico? Não. AVC isquêmico é quando uma artéria lá do cérebro é obstruída e não chega o oxigênio num determinado local do cérebro. E aí a pessoa, se não correr logo para desobstruir aquela artéria, devido a um coágulo sanguíneo, né? Se ela não correr logo para o hospital, o que é que vai acontecer, gente? Necrosar a parte do cérebro. E aí a parte do cérebro, vamos supor que foi afetada, foi a parte motora. A parte do cérebro foi a parte motora, ou seja, ela vai ter para sempre
problema de motricidade, de movimentos. Ela vai ter essa falta de movimento devido porque o cérebro foi necrosado naquele determinado local. Agora, Priscila, se for um AVC hemorrágico. O AVC hemorrágico é quando extravasa o vaso sanguíneo, a artéria. Ela não é obstruída, ela extravasou. E aí o sangue vai ficar na cavidade, né, cerebral, causando uma pressão terrível. E geralmente, gente, é muito difícil alguém sobreviver de um AVC hemorrágico. Existe, mas é muito difícil, tá? Porque imagine que numa artéria é para passar sangue. Todo o sangue é para passar dentro de artéria e não na cavidade, né, que fica externa. Não é para ter sangue sobrando no cérebro. E aí vai faltar sangue em uma determinada parte do corpo e vai ficar sangue sobrando no local que não é para ter sangue. Aí eu coloquei aqui, ó, um slide mostrando. AVC isquêmico, ó, uma obstrução de uma artéria devido a um coágulo que faltou sangue aqui, ó. E essa parte do cérebro é responsável pela motricidade, ou seja, o paciente vai ter uma sequela, ele não vai conseguir se movimentar, porque essa parte do cérebro foi necrosado e ele não buscou assistência rápida. Já que extravasou a artéria, e aí não vai chegar sangue aqui, porque extravasou, o sangue que chegar aqui, ele vai sair. Vai faltar sangue aqui, ó, tá vendo que tá pretinho? E também vai ficar sangue no crânio, gente, causando uma pressão terrível. E aí eu tenho que fazer uma drenagem desse sangue e fazer um reparo nessa artéria. Olha como é grave uma cirurgia dessa. Muito grave. E tem que ser muito rápido. Senão a pessoa vem a óbito. Né? Tem que ser algo muito rápido. Então, era isso que eu queria passar para vocês. A necrose, gente, é um infarto, vocês já observaram, ó. Morte dos tecidos devido à falta de sangue, de irrigação permanente. Quando há uma obstrução total dos vasos. Aí eu coloquei aqui infarto e pode ser a trombose. A trombose, gente, é a obstrução de artérias lá nas extremidades, como por exemplo nas pernas. E aí acontece do sangue coagular, obstruir a artéria e a pessoa, às vezes, até amputa a perna, porque necrosa, perde a função da perna, certo? Embolia. Embolia, gente, é quando a gordura que está agregada na parede da artéria começa a fragilizar essa parede da artéria. Imagine que tem gordura o tempo todo pregada nessa parede. Vai chegar um momento que essa parede vai se fragilizar e às vezes vai cair até pedaços de gordura no sangue. E esses fragmentos que vão correr no sangue podem obstruir uma artéria. E aí a gente chama de embolia. Dependendo da artéria, a gente chama de embolia cerebral, se for numa artéria lá do cérebro. Se for numa artéria do pulmão, embolia pulmonar. E assim vai. E por último, para a gente finalizar, aneurisma. Aneurisma, gente, é uma artéria que está danificada. Olha aqui a artéria normal e olha aqui uma artéria danificada. Essa artéria danificada é devido ao quê? Ou porque a pessoa tem maus hábitos alimentares, enchendo essa artéria de gordura, ou porque ela já nasceu com um problema nessa artéria, ó, como tem aqui, tá vendo que tem um probleminha na artéria e a qualquer momento ela pode extravasar. Então, o aneurisma é quando ocorre da artéria estar danificada e ela extravasa, rompe, certo? Então, quem tem aneurisma é muito sério, é uma cirurgia muito delicada, porque às vezes, quando o cirurgião, o neurologista vai fazer o reparo desse aneurisma, ela se rompe na hora da cirurgia. E aí é muito grave, né? Dani, fala. Um amigo meu, ele apresentou um quadro de aneurisma, aí foi feita a cirurgia, ele perdeu os movimentos,
Aí foi para São Paulo para ver o resultado lá e trazer, porque ele ficou internado. A cirurgia ele fez ele acordado para ver se ele tinha alguma movimentação, Sim. mas aí descobriram que ele era um neurisma maligno. Nossa. Aí ele ainda passou um tempo fazendo quimioterapia e tudo, mas não resistiu. Assim, foi um baque muito grande, porque ela era uma pessoa, aquela pessoa assim, super do bem, né? Sei. E do nada. Então, assim, muitos médicos explicaram que você pode nascer, pode Isso. morrer e nunca desenvolver. Isso. E em alguma fase da vida, isso pode vir a aparecer. Exatamente. Então, tem pessoas que já nascem com essa deformidade da artéria. E tem pessoas que adquirem devido aos maus hábitos alimentares. Os maus hábitos de vida, certo? Então, é algo grave, muito delicado. E que é uma cirurgia, assim, de alto risco, certo? Tem muito risco mesmo. Mais riscos do que benefícios, tá? Então, é isso, eu já falei do AVC. Gente, eu queria propor uma atividade diferente para vocês, tá? Nossa última atividade de forma remota. E vocês podem até me levar para a sala de aula também, tá certo? Essa atividade para a gente discutir. Eu queria que vocês escolhessem uma das patologias que eu falei, AVC, ou infarto, ou embolia, ou aneurisma, com as palavras de vocês, certo? E explicar o que é que acontece com a artéria nessas patologias. Porque eu não falei que o que é que vai acontecer na artéria? Se acontecer a obstrução total, é tal patologia. Se for parcial, é tal patologia. Se for o rompimento dessa artéria, é tal patologia, certo? Então, eu quero, com as palavrinhas de vocês, de forma objetiva, não quero nada de textão. Algo que a gente possa discutir, certo? Para saber se vocês compreenderam o que eu falei. Então, tragam a patologia que vocês possam escolher. E, de repente, gente, vocês podem estar até pesquisando sobre essa patologia e trazendo alguma coisa a mais que não foi dita na sala, que não foi dita aqui na aula, tá? E aí vocês podem enviar para o grupo, certo? Essa atividade, você pode tirar foto ou pode mandar um áudio ou pode gravar um vídeo, como vocês quiserem, tá? Diga, Fátima. Professora, uma dúvida. Pois Deixa não. eu perguntar aqui para você. AVC e derrame cerebral é a mesma coisa? Derrame é como se fosse um AVC hemorrágico, entendeu? Um derrame é um extravasamento. É um extravasamento de líquido na cavidade. O AVC, ele vai ser específico de um extravasamento da artéria por sangue. Entendi. Então, porque assim, tem muita gente que fala sempre que AVC é o mesmo que um derrame cerebral, né? Lembrar que AVC é hemorrágico, tá? Porque existe AVC isquêmico e existe AVC hemorrágico. Porque se for o isquêmico, não teve derrame nenhum. Não teve nenhum extravasamento de sangue. Já e o outro... O hemorrágico, ele tem extravasamento de sangue. A artéria que foi rompida. Tá certo? Ótimo. Mas certo. aí, Então, aproveite e pesquise se quiser falar sobre ele. Pronto. É justamente isso que eu fui tirar essa dúvida, porque e a assim... gente debate isso em sala quando voltar, quando a gente estiver retomando esse conteúdo, a gente traz ele à tona pra gente bater muito papo sobre isso. Porque ótimo, então assim, já vou escolher eles. Pronto, perfeito. Para tirar minha dúvida. Isso, show de bola. Então, no caso, a gente faz isso e debate no grupo, é isso? Vocês podem debater, pode tirar foto, pode copiar, tirar foto, pode mandar um áudio, olha, eu escolhi a do porque é uma forma da gente até debater no grupo, interagir,
certo? Dá uma Joia, movimentada joia. no grupo, até para aqueles que não tiveram oportunidade de estar hoje conosco na aula ao vivo, tá? E aqueles que têm vergonha de falar, que eu sou Isso. péssima. A minha proposta é justamente para a gente dar essa mudada, tá? Não ficar aquela coisa mecânica e a gente exercita a mente. A gente induz vocês a pesquisarem, a pensar, né? Porque fica aquela coisa muito mecânica, aquela atividade de só responder, né? No questionário fica muito mecânico. Então a gente. E só quem fala é a professora, né? Aí a professora só fala e os alunos só balançam a cabeça. Isso, exatamente. Mas a partir da próxima semana, todo mundo vai falar de forma presencial. Acabou essa história. Então, ou áudio ou por escrito, não é isso? Ou pode ser um vídeo também, certo? Então, só para complementar, eu chego e falo, um exemplo, professora, o assunto que eu escolhi foi falar do AVC. Isso procede por aí, não é isso? Se você for mandar em poucas palavras. Isso, se você for mandar um áudio, abaixo do áudio coloca assim, ó, atividade da aluna Fátima, porque aí fica mais fácil de eu identificar, tá certo? Joinha, dúvida tirada, muitíssimo obrigada e um cheiro. Gostaram da aula hoje? Foi boa. Vai ser melhor quando fica tudo mais claro. Vai sim. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Foi ótima. Pessoal, lembrando que vocês aguardam a CRA ligar, tá? Aguardar o CRA ligar, viu, gente? Nicásio falando. Eu já iria propor aqui o próximo conteúdo, mas como a gente vai fazer a retomada, a gente vai retomar voltando os conteúdos anteriores, tá certo? Tá joia, professora. Então, uma excelente noite, um excelente resto de semana para vocês. Estou super ansiosa para ver vocês, né? Para a gente retomar. E que Deus te capacite para cada batalha da vida, guie teus passos, ilumine teu caminho e tenha um excelente resto de noite e semana. Idem. Tá, tchau, boa noite. Amém. Muito obrigada.